Continuando agora a 4, ela pergunta o seguinte, ó, eu vou ler o enunciado e depois eu explico a questão em si, tá? Mas, gente, tem que ter calma para fazer as coisas, tem que fazer devagar, com cuidado, nada vai ser na hora a resposta. Vamos ler que a gente entende, tá? Devagar. A palavra que mais ganhou notoriedade na França, olha a moto, calma, respira, espera, a gente vai. A palavra que mais ganhou notoriedade na França depois de 1789 foi revolução. Até então, esse termo era usado nos estudos astronômicos e se referia aos movimentos variados dos astros. Revolução é aquele movimento que um corpo celeste tem de dar a volta em torno de si, a gente chama de dia, né? O dia é uma revolução, é um giro em torno dele. Por que a gente usou o termo revolução? Para falar dessas revoltas sociais, dessas mudanças na sociedade. Porque quando a gente fala revolução, a gente está falando de um giro em torno de si mesmo, e depois que você gira, você volta à mesma posição que você estava originalmente. Os filósofos antigos, gregos, eu estou falando isso porque eu dou aula de filosofia, eles diziam o seguinte, um planeta, um corpo, ele nunca é o mesmo depois de um dia. Porque ao mesmo tempo que ele deu uma revolução sobre ele, ele deu uma mudada em relação ao lugar que ele estava antes. Eles tinham ditado, os gregos antigos, eles tinham ditado o seguinte: nenhum corpo, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque assim como a água do rio passa e corre e muda, no próximo banho que você tomar vai ser outra água, assim a gente muda também. Porque o cara que eu era quando eu tomei o banho ontem não é o mesmo cara que eu sou hoje. Então a gente está sempre mudando, a gente está sempre se alterando, a gente nunca é igual. Passou um segundo, a gente já é outra pessoa. A gente já é o outro segundo, a gente já é o outro dia, a gente já é o outro ano, né? Por isso que revolução, ela tem essa aplicação de mudança, né? Porque ninguém nunca é a mesma coisa. Tudo está sempre mudando, tudo está sempre em revolução, né? Bem, então antigamente se falava revolução para o giro em torno de si mesmo, de um planeta, de um corpo celeste. Após a Revolução Francesa, os dicionários incluíram o sentido que os participantes das jornadas revolucionárias empregavam para a palavra: transformação profunda e violenta na vida de uma sociedade, tá? Revolução, então, também significa uma profunda transformação. Por que o processo ocorrido na França ficou conhecido como Revolução Francesa? Justifique, eu tenho vários motivos para dizer. Vou falar alguns deles. Por exemplo, o que a gente precisa dizer para considerar que foi uma mudança grave? Quando a mudança ela acontece ao mesmo tempo, olha quanta mudança, na economia, na política, na sociedade, na cultura de um país, ou seja, olha quantos campos, quantas esferas do mesmo lugar a gente mudou com uma revolução. Vou dar um exemplo para você das coisas que mudaram com a Revolução Francesa. Acabou com o absolutismo dos reis, criou uma república. Primeiro criou uma monarquia constitucional, depois criou uma república, né? Mas mudou a estrutura de governo. A burguesia assumiu um poder relevante que ela não tinha antes na sociedade. Acabou a pirâmide estamental, onde quem era pobre não podia ficar rico e quem era rico não podia ficar pobre. Acabou aquela estabilidade das classes sociais. Acabou os privilégios que a nobreza e o clero tinham. Acabou os benefícios de terras que os caras lá da Idade Média, senhores feudais, ainda carregavam. E de uma forma geral, todos os pensamentos da época vão se associar ao iluminismo. A sociedade vai tentar ser igualitária, baseada no iluminismo. A economia vai tentar ser liberal, baseada no iluminismo. Os reis, os governantes vão tentar ser mais democráticos, baseado no iluminismo. Então há uma mudança na sociedade, na França. E o mais legal da França é o seguinte: a França vai fazer a revolução, vai tirar o rei absolutista e o povo vai assumir o poder. Na teoria, o povo, mas na verdade é a burguesia, mas o povo na teoria assume o poder. Depois que isso acontece na França, vai se multiplicando nos outros países. Então, por exemplo, isso acontece na França, a Áustria é vizinha da França. No outro ano, a Áustria também tem revolução. Aí na Alemanha tem revolução, não era Alemanha na época, né? Tinha vários reinos lá. Aí na Espanha vai ter revolução na Inglaterra, que a gente já estudou. Então, o mais legal é que a ideia ela vai se propagar e vários países vão adotar essa mudança, que é o fim do absolutismo e o início de governos que são mais alinhados à igualdade, né? O que é um governo alinhado à igualdade? Onde todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito a escolher, né? A democracia é um sistema de governo onde todo mundo tem direito, né? Agora, algumas democracias são monarquias, tem um rei e o povo vota pelos políticos, pelo deputado, pelo senador, pelo juiz, né?
Tem democracia que tem presidente, igual a nossa, que a gente também elege o nosso rei, né? Fica 4 anos, depois muda. Fica 4 anos, depois muda. Tem país que tem os países árabes, não é pastor, né? Mas na religião deles seriam que é o Papa, né? Que a gente chama de Ayatollah. Eles são os governantes do país eternamente, até eles morrerem, igual o Papa. Só que tem os políticos que são eleitos. No Irã, por exemplo, você tem vários senadores, deputados que são eleitos pelo povo. Então é uma democracia, só não é uma república, né? Vocês entenderam? Então a 4 eu jamais que respondi pra vocês, que são as mudanças. Por que a gente chama de revolução? Porque teve muita mudança. Todas essas que eu falei aí. A 5 é uma questão muito legal, que eu não sei se vocês vão lembrar. Ela pergunta se vocês já ouviram falar de alguma manifestação na vida de vocês, né? E espera-se que vocês lembrem das manifestações que a gente viu aí há uns 7, 6 anos atrás. São as manifestações de 2003. Onde o povo saiu na rua, na época, por causa de 20 centavos, né? Mas não era 20 centavos, era tudo sobre como a gente é taxado errado, como a gente tem que pagar para poder ser transportado. É um absurdo, tem muito país no mundo, tem muita cidade no Brasil, onde o transporte público é gratuito, porque está escrito na Constituição que ir e vir é um direito do homem. Está escrito na Constituição que comunicação é direito do homem. Tem muito país do mundo que fornece internet gratuita, água gratuita, eletricidade gratuita, porque isso é direito do ser humano, né? E aí, aqui no Brasil, por que tem cobrança no Brasil? Porque essas empresas que fornecem esse serviço não são empresas do governo, são empresas que o governo contrata para pagar, para fazer esse serviço pra gente. E aí a gente tem que pagar essas empresas, né? Que o governo basicamente não paga. Na época, a revolução foi... As revoltas, né, de 2013, elas foram... começaram com isso, com o direito de ir e vir, com excesso de impostos que os pobres pagam e os ricos no Brasil não pagam. Rico no Brasil não paga imposto. É muito parecido com o que a gente está falando da Revolução Francesa. Rico no Brasil não paga imposto. O cara põe os bens dele, a empresa dele, a Mercedes dele, o jato dele, o avião dele, o iate dele, a mansão dele na praia, ele põe no nome da empresa. E aí a empresa ganha uma coisa chamada isenção fiscal, que quando a empresa é amiguinha do governo, ela não precisa pagar imposto. Na verdade, nenhuma empresa no Brasil quase paga imposto. Empresa grande, né? Tô falando multinacional, fábrica da Coca-Cola, tô falando de gente rica pra caramba. Não tô falando desse carinha que tem um boteco nesse canto da sua casa, tô falando de grandes comércios. E aí esses caras não pagam imposto. Ou então o cara põe no nome da igreja, que a igreja não paga imposto também, né? Aí ele põe o nome da igreja e não paga. Então quem paga imposto no Brasil é quem é pobre, quem não sabe sonegar, quem não tem nenhum advogado caro para poder fazer essas tramóias por eles. Enfim, o livro quer mostrar para vocês que motivos para a gente se revoltar, e eu acho que essa é importante. Tem, igual tinha na Revolução Francesa. O que não tem hoje é a burguesia apoiando a classe pobre. Hoje a burguesia tomou o poder. Hoje os grandes políticos, os grandes governantes, eles são da burguesia. A burguesia que cuida hoje. Hoje não tem mais membro do clero, um membro da nobreza no poder. Por exemplo, no Brasil. Você não vê um rei, não é rei que administra o Brasil. Não tem barão, não tem visconde, não tem conde. Isso é uma coisa que ficou no passado. Não existe mais essa realeza no poder. O que existe hoje no poder é a burguesia, né, que paga, que compra, que corrompe os políticos, porque os políticos são corruptos porque alguém corrompe eles, né? E aí esses caras que são corrompidos, eles acabam fazendo as leis de acordo com o que essa classe burguesa rica quer, né? E é assim que o Brasil e todos os países do mundo funcionam, tá? Mas vamos parar de falar coisa ruim, vamos para 6. Jovens, a 4 é muito difícil, tá? Porque a 4 não, desculpa, a 6 é muito difícil porque ela traz um texto de um grande historiador, um dos caras mais inteligentes, o Lafebvre, né? Eu não sei falar francês, é Georges Lefebvre. Ele é francês e ele estudou muito, né, da visão marxista, os eventos da Revolução Francesa. Eu vou tentar explicar as questões, mas não é muito difícil. O texto dele... Espera a moto. Eu dei o moto. O texto dele está explicando para vocês uma coisa muito simples. A Revolução Francesa ela é complexa, porque era uma revolução de várias camadas da sociedade. Você tinha um camponês que estava morando lá no meio do mato. Você tem o operário que estava morando na cidade em condições deploráveis. Você tem um burguês, que é um comerciante, né? Você tem vários corpos diferentes, vários grupos sociais diferentes lutando contra o governo do rei absolutista, tá? Então, são várias lutas juntas, não é só uma revolução, são várias revoluções, todas juntas contra o rei, tá? É isso que ele está falando. Então ele vai falar, por exemplo, minha gata, eles vão falar, por exemplo, que
os camponeses queriam reforma agrária, que é totalmente anticapitalista, enquanto os burgueses queriam liberalismo econômico, que é totalmente, né, capitalista. Então, eles divergiam entre si, mas todos concordavam que deviam lutar contra o rei. E foi por isso que a Revolução aconteceu. Depois que a Revolução acontece, a burguesia toma o poder, ela não atende a alguns desejos do camponês. E é por isso que a Revolução vai tendo brigas entre si e ela acaba do jeito que ela acaba, com Napoleão Bonaparte assumindo o poder, porque os franceses não conseguem se entender, então precisa vir um ditador e falar, não, agora eu governo e eu decido o que faz. Então, já expliquei, tá explicado, mas deixa eu resumir um pouquinho mais pra você, tá? Ó, por que a revolução é um fato complexo? Pergunta na A. Porque ela não é uma revolução em nome de um grupo só. São vários grupos, os camponeses, os burgueses, os operários, né? Tem vários grupos sociais envolvidos, né? Então é mais complexo do que a gente imagina. A gente imagina que é um monte de gente contra o rei, mas dentro desse monte de gente tem subdivisões, né? E às vezes um não combina com o outro, é complexo. Qual a grande divergência que o autor expressa em relação aos historiadores normais? É isso, é que muita gente diz que a Revolução é a união do povo francês. Mas esse povo não estava tão unido assim. Os camponeses e os burgueses, por exemplo, eles discordavam entre si. Os burgueses não queriam reforma agrária, por exemplo. E os camponeses queriam, né? É uma coisa, por exemplo, que eles discutiam. Segundo Lefebvre, os camponeses e a burguesia tinham os mesmos interesses? Não, acabei de falar. Um queria reforma agrária e o outro não, né? Um queria acabar com os benefícios do campo que o governo tinha e o outro não. O que o texto demonstra sobre esses assuntos? Demonstra, gente, que a história é mais do que uma versão. São várias versões de vários grupos, de várias pessoas. Não adianta a gente ficar aqui falando o nome de rei, nome de imperador, nome de não sei o quê, e esquecer do povão. E o cara que lutou na guerra, né? E a mulher que estava cozinhando? E o cara que ajudou a fabricar a arma? Não é só o rei e o imperador. A história envolve muita gente, por isso ela é complexa. A gente tem que pensar nessas pessoas que não estão envolvidas no discurso histórico. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Para ajudar a responder a Sete. A Sete fala sobre como a Revolução, na verdade, era uma série de revoluções e teve várias fases. Até muita coisa eu vou falar para vocês aqui, mas o texto conta todas as fases e eu vou resumir elas para vocês. Eu diria 5, 6 fases, mais ou menos, tá? Você tem a fase onde tem a Assembleia Constituinte, em 1789, que é a primeira vez que a burguesia vai ter poder, né? Vai ter voto, a primeira vez que os pobres vão ter direito a um voto. É claro que todos os pobres do país tinham direito a um voto, o clero tinha um voto e a nobreza tinha um voto. Então toda vez quem ganhava era sempre o clero e a nobreza. Aí depois você vai ter a segunda fase, que é a queda da Bastilha, que é quando os caras pegam as armas e lutam contra o governo. Você tem também a fase onde tem uma monarquia constitucional, que o rei vai deixar de ser absolutista e vai ter uma constituição ali regendo as regras, tá? Claro que não era o rei já tinha sido morto nessa época. Não era o Luís, era outro rei. Aí, depois disso, você vai ter o período republicano, que vai de 1792 a 1795, que tem a Convenção Nacional. Depois disso, os jacobinos assumem o poder, a gente chama de fase do terror, né? Aí tem a reação dos girondinos, né? Que a gente vai chamar de o golpe do Diretório. E por fim tem o golpe do 18 Brumário, que é o golpe onde Napoleão Bonaparte assume o poder, tá? Então, por que, segundo o texto, por que tem vários golpes dentro desse mesmo golpe, dessa revolução? Porque são grupos sociais diferentes. Você vê, uma hora o jacobino assume o poder, outra hora o girondino, outra hora eles estão fazendo o que os países de fora mandam fazer, outra hora é o que o povo quer fazer. Então são grupos sociais diferentes discutindo o que fazer, e aí eles cada hora obedeciam um. Né? A Revolução começa em 1789 e acaba em 1810. Então são 20 anos aí de revolução, não é pouca coisa. Aí ele pergunta sobre o que eles discutiam. Os caras discutiam, por exemplo, se devia ter voto para todo mundo. Porque quem era rico achava que só rico podia votar. E quem era pobre falava, não, o pobre também tem direito. Só que se o pobre, que era a maioria, tivesse direito, ele ia eleger só pobre. Né? Então os caras não queriam deixar. Porque falava que o povo era ignorante, que o povo era burro, não saberia votar. Por isso que lá a Revolução, os franceses foram primeiro a decidir educar todo mundo igualmente, de graça. Porque todo mundo vai ter consciência, todo mundo vai saber escolher e vai poder votar em quem quiser, né? A discussão era essa. Olha só a discussão, se todo mundo podia votar. Uma coisa que pra gente é absurda, que é direito de todo mundo votar, os caras estavam ainda vendo se podia ou não, porque pra eles só rico poderia, né? Outra coisa que eles discutiam, que eu anotei aqui, ó, era se ia ser república, porque eles queriam monarquia, né? Os girondinos queriam monarquia, queriam outro rei pra eles mandarem. E os jacobinos queriam república, queriam o povo no poder, eleito e deposto de 4 em 4 anos, né?
A 8 não é para fazer no caderno. Na 8 é para mandar para mim que eu quero ver, tá? Ele pede para você escrever um texto dizendo se os ideais da Revolução Francesa ainda existem hoje. Então lembra, é igualdade, liberdade e fraternidade. Fraternidade é tratar o outro como irmão, tá? Como igual. Então, você ter amor, você ter carinho pelo outro. É o que Jesus fala na Bíblia pra gente amar. Bem, eu quero que vocês digam se vocês acham que no mundo que a gente vive hoje, esses ideais são seguidos. E por quê? Se você acha que sim, eles são seguidos, aonde que você vê eles sendo seguidos? Se você acha que eles não estão sendo seguidos, por quê? Aonde você vê que eles não estão sendo seguidos? Ó, vou dar um bônus para quem está assistindo esse vídeo. Quem está assistindo esse vídeo agora, eu vou imunizar vocês. E vocês não precisam fazer a 9, que era uma pesquisa sobre medidas, sobre estação do ano, tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui, vocês não vão precisar pesquisar. Rapidinho. Você tinha lá na Idade Média a igreja mandando. E o que a igreja dizia? Uma frase muito famosa da igreja. A medida das coisas é o amor, né? O que isso significa? Significa que não tem que pedir nada. Não tem que contar dinheiro, não tem que ver o tamanho das coisas, não tem que calcular, não tem que fazer conta, não tem que... Entendeu? A igreja falava assim, gente, calma, pra que contar? Pra que calcular? Pra que fazer conta? Pra que trigonometria? Deus ama tudo, então tudo é amor. Então a igreja vinha com esse papo de amor pra ninguém pensar, né? Então, quando a Revolução aconteceu, ela aproximou o homem normal da ciência, né? Do cálculo, da matemática. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Os meses do ano, eles eram todos dados por nomes religiosos. Os feriados eram todos religiosos. Não tinha unidade de medida, não tinha quilo, não tinha metro, não tinha centímetro. Por quê? Porque a igreja dizia que não precisaria medir as coisas, porque a medida de tudo é o amor. Então vamos medir com amor. Quantos metros você tem? Eu tenho um amor de metro. Não faz sentido, né? Então o calendário, os pesos, as medidas, tudo isso passou a ser mais próximo da ciência para aproximar o homem da razão. O iluminismo aproxima o homem da razão e afasta ele da fé, né? Ou pelo menos tenta casar a razão com fé, que era uma coisa que na Idade Média não tinha, porque era só fé, não tinha nada de razão, tá? Então, sobre a 9, vocês não precisam fazer, porque é mais uma curiosidade sobre os meses do ano, que tem nome graças a eles, né? E foi mudando o nome dos meses. Mas enfim, quem tiver dúvida pode mandar mensagem pra mim, comenta aqui no vídeo, tá? Mas é o que eu falei, com calma, leia, pense, reflita. Não tenha dó de assistir 17 minutos de vídeo, porque é melhor 17 do que você ficar copiando errado da internet, né? Então, um bom estudo pra todos. Até semana que vem. Tchau.